O irmão dos 5 minutos. Como é que é o exercício da Bíblia? Irmão Jorge, já achei o nome, né? Mas todo mundo sabe quem que é o irmão dos 5 minutos, né? Como é que é o exercício da Bíblia lá em cima, povo? Faz de novo com eles para eles. Por favor. O John Stott, ele escreveu dizendo que se a Bíblia estivesse em uma biblioteca, aí ele determina 3 lugares da biblioteca. Se ela estivesse em cima, ela seria o cérebro, a cabeça dessa biblioteca. Se ela estivesse no meio, ela seria o coração dessa biblioteca. Se ela estivesse embaixo, ela seria a base dessa biblioteca. Aí eu fiz o seguinte: imaginamos que ela estivesse em cima. Isso. Vamos lá pegar? Ó, que coisa maravilhosa. Se ela estivesse no meio, e se ela estivesse embaixo, a parte difícil. Amém. Obrigado, Jorge. Pode sentar. Pode sentar. Bom, como se diz lá no Brasil, eu estou meio baqueado, né? O fuso horário me pegou valendo, mas eu estava lá na secretaria usando do bem da tecnologia, assistindo via internet a aula, né? Pega o iPad, deita no sofá e fica assistindo a aula, viu que legal? Não aconselho fazer isso na próxima escola bíblica, não. Vem aqui que a bênção de Deus é melhor aqui. Então, o que eu vou fazer agora, na apostila chama os prolegômenos, uma palavra difícil, né? Mas eu queria fazer, antes do início, alguns agradecimentos, né? Eu queria mostrar para vocês o livro onde tem um conteúdo, bastante do conteúdo que eu vos passei, Pregação Pentecostal, de autoria do pastor Robson Brito, um jovem pastor que tem se dedicado muito à literatura, escreve um livro de um bom conteúdo. Então, como vai gente para a convenção, você que prega, é um livro indispensável para você ter na sua casa e aprender. Tem um conteúdo muito interessante, já passei para alguns, né? Eu queria chamar o pastor Josué aqui. Pastor, vem cá. No Brasil, agora o pessoal vai para a convenção lá no Brasil, para levar uma malinha extra e trazer uns livros para vocês. Não, mas o pessoal que vai daqui da igreja, se pedir, eles podem trazer para vocês. Pelo menos imagino, né, pastor? Queria manifestar gratidão a esse irmão que me fez da sua casa a minha casa. Né? Pedir perdão que eu sou brincalhão com a história de recolher as coisas, os tickets. A gente deixa mais divertida a aula, mas você já morava no meu coração. E agora fiz um apartamento aqui para que você nunca mais saia. Amém, obrigado. Né? Obrigado. Tá? A irmã Inês ficou em casa hoje trabalhando, ela faz, acho que quádrupla jornada, né? É a igreja, é a casa, é hospedando a gente, que maravilha. Então, leva o meu agradecimento à irmã Inês, nós vamos ficar mais uns dias lá, né? Então, graças a Deus. E o pastor Antônio, que dispensa comentário, mas da minha felicidade está servindo a obra, que é a obra do seu sonho e do sonho de Deus no seu coração, né? Conta comigo quando precisar de todo o esforço, de recurso que Deus colocar na minha mão. Para a obra do Senhor, o Senhor que acompanhou a minha história, a minha ascensão, a minha queda e a minha nova ascensão, né? Mas não a minha. Eu tive ascensão, tive queda e Deus teve ascensão na minha vida. Eu aprendi que quanto mais para baixo você for, mais Deus te exalta. E mais Deus é exaltado através da minha vida. Amém? Também aos meus companheiros, pedir perdão por essa condição de fuso horário e correria, não poder estar acompanhando todos, mas eu já vou baixar os vídeos para não me ter o tempo lá. Já vi que no site da igreja tem os vídeos lá, né? E aproveitar esse conteúdo porque é muito importante. Nós vamos fazer hoje uma revisão, meus amados, mas antes eu queria, para que vocês não fiquem achando que eu não gosto da Bíblia e que eu só falo por causa do slide, então vamos lá. Eu amo a Bíblia e quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 22. Eu não vou esperar você achar, porque nós estamos com o tempo apertado. Então diz assim: vós servos,
obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo o Senhor. Irmãos, quando você adota isso como lema na sua vida, de tudo, aqui está falando diretamente ao trabalho, inclusive o trabalho material. Se o teu patrão é ruim, se a vida é difícil, se está cansado, se está zonzo igual eu estou aqui, dê todo o teu esforço ou energia, porque nós estamos fazendo ao Senhor e fazendo para Ele o melhor, né? Não interessa se eu não dormir à noite, mas eu cheguei de manhã, quando eu pude, e preparei uma revisão para que você volte com esse conteúdo fixado e que seja abençoado cada dia mais, tá? Então, que nós tenhamos esse lema na nossa vida. Vamos lá então? Só quero saber qual que é o fim da aula para me orientar aqui. Não é tudo isso. Não, agora é 11h45, é 11h30. 12h30. Então eu ganhei 1h30, é isso? 45 minutos? Tá. Não é tudo isso, mas o que ele me deu, não abro mão mais agora, hein? 12h30? Então tá. Ótimo. Então vamos lá, irmãos. Eu vou repassar os conteúdos, porque tem muita pessoa que veio numa aula, não veio na outra, outros vieram, mas esse aqui é importante, que aí o aproveitamento, não adianta nós aprofundarmos em muita teoria e não fixarmos aí, né? Então nós temos que pegar a essência do conteúdo, e hoje nós vamos passar uma revisão. Ótimo, vamos lá então, irmão. Pregação. O que é a pregação? É a comunicação eficaz do Evangelho de forma a impactar o ouvinte na sua realidade e sensibilizá-los para o objetivo da preleção. Então, pregação tem que ter objetivo, e a argumentação, todo o desenvolvimento tem que ser desenvolvido para atingir, sensibilizar o ouvinte, né, para os objetivos da preleção, com uma observação, né, que se você estiver usando aqueles que eu falei, né, consagração, oração, o que mais? Unção, o Espírito Santo faz a sensibilização, toca nos corações, né? Próximo, nós vamos bem rapidinho nos slides, e você pode escolher, o teu desempenho vai terminar a cara da sua plateia, ou é o carinha de chato, de chateado, ou o japonesinho. Então, você tem que sair daqui com o objetivo de transformar todos os seus ouvintes no japonesinho. Tá certo? Você não vai esquecer dele quando você estiver pregando e a pessoa estiver assim, ó. Falar, Jesus, como é que faz para virar japonesinho? Né? Então, o japonesinho é a imagem que você vai ter, o link de memória para você ter que os teus ouvintes, as pessoas que estão ouvindo você falar, tem que estar, quando ele está assim, ele está recebendo de tudo que você fala. Próximo. Para isso, a ferramenta principal chama-se comunicação eficaz. Uma mensagem não desertiva, mas dissertiva, com um objetivo claro, né? Que é importante, você vai ler na apostila aí, que você declarar às pessoas aonde você quer chegar. Quando você começa, você faz a introdução do teu assunto, e diz, olha, estou aqui para trabalhar esse tema, para que você receba de Deus uma orientação, eu vou falar sobre isso no final, mas uma orientação para o que você faz quando não há o que fazer, né? Quando para você parece que não há o que fazer, né? Próximo. Falamos também como é o público hoje, quem que é o público que está a nos ouvir, né? Já estou aprendendo, viu? Próximo. É um público que vive na era do conhecimento, da facilidade de acesso ao conhecimento, né? A internet, de estar online mesmo dentro da igreja, que o conhecimento deixou de estar numa biblioteca distante e está à ponta dos dedos hoje, né? Próximo. O que faz a geração mais crítica, mais interativa, através de todos aqui alguns exemplos de redes sociais, de imagens e intercomunicadores, né?
Até o MSN, que é um grande separador de casal. É sério, muito sério. Muitos maridos crentes são traídos, esposas crentes são traídos pelo MSN, porque não tem a responsabilidade. Acho que a distância, a gente está com... Eu fico preocupado com Deus me dar essas palavras fora do assunto. Assim. O pecado não está no ato só, está na atitude. E você toma muito cuidado com seu MSN. Eu comecei a fazer aconselhamento via internet e tive de parar, porque as pessoas em frente ao computador, eu comecei a aconselhar e parecia muito problema de relacionamento e casamento. Porque quando chega olho no olho com o pastor, não abre a boca direito. Mas no MSN a pessoa fala tudo, né? Inclusive para achar namorado na internet. Mulheres casadas e homens casados. Toma cuidado. Se cuida, porque é um instrumento maravilhoso para você se comunicar, mas é um instrumento do diabo, que está entrou muito sorrateiro e ninguém percebe, nem dentro de casa, nada. Lá em casa, o computador está na sala, não tem computador em quarto de ninguém. Né? Fechei o parênteses, não podia deixar de falar para alguém aqui que precisa se despertar para não pôr a perder a sua vida e todo o seu projeto de vida e o projeto de Deus na sua vida. Próximo. Então, nós estamos numa sociedade culta, informada, exigente, contestadora, rebelde, né? Rebelde por quê? Porque ela luta pelas suas convicções. E para nós tem essa sensação de ser rebelde. Mas eles são, na realidade, e gente fala assim, mas os jovens, não é os jovens mais não, hein? Nós estamos falando de uma geração toda, porque eles contagiaram o pessoal para cima. Todos nós já estamos no mesmo ritmo, né? Não é porque só nós estamos falando que você é o jovem, todos já estamos, né? Eu falo para vocês, a pessoa lá no Brasil, o iPad não está tão usado assim no púlpito. Eu tinha cuidado para não me chamar de metido, né? Ah, você é metido aquele negócio lá. Aí eu fui lá em Guarapuava, quando vejo o pastor Antônio chega com um iPad lá, né? E a Bíblia fala, seguir o exemplo dos fiéis, né? Eu peguei o meu e fui para o púlpito, né? Mas o que quer dizer isso? Que não é mais esse privilégio dos jovens fazer isso, né? O pastor Antônio é um jovem, mas é a terceira adolescência, é isso? Então, já é um adolescente da terceira adolescência, então, né? Estamos aí, cada um numa fase, né? Vamos lá. E é uma sociedade impaciente, mas uma sociedade sedenta, porque tem um vazio enorme no seu coração, que fará com que, em 2020, segundo as previsões, os gastos de saúde no mundo serão para resolver problemas de doenças psicossomáticas, doença que se não detecta em exame, mas sim um ardor da alma das pessoas. Que grande parte da solução, espasmem em vocês, é falta de Deus, é o clamor da alma pedindo socorro, que as pessoas não conseguem ouvir, que estão tão materialistas, que não dão ouvido para a sua alma, não entendem e ficam doentes, e aí começam a tomar remédio tarja preta por causa disso. Tarja preta, aqui não sei se você, mas é o remédio controlado, ou droga pesada, para deixar a pessoa meio robozão. Próximo. Princípios e métodos, rapidinho, pode seguir lá, né? Mais um. Nós falamos sobre princípios e métodos, né? E usamos para isso a ilustração de como faz o pão, que os métodos que se usam para fazer o pão mudaram durante os anos, desde a amassadeira de madeira, de pau, lá da gamela que a gente citou, até as máquinas mais modernas hoje, mas se mantém os princípios que é preparar, amassar, fermentar, modelar, e que nós trouxemos para a nossa realidade dizendo que a igreja precisa atualizar seus métodos, nós precisamos atualizar nossos métodos de vida, tudo isso, mas sempre preservarmos os princípios, né? E no próximo slide diz que os princípios são eternos, métodos precisam ser atualizados, e quando nós confundimos as coisas, criamos sérios problemas, que às vezes, lembra que eu falei? Nós deixamos o método sagrado e pisamos em cima de alguns princípios. Eu citei o caso da mentira, que mentirosinha de miúda aí tem aos montes, né? E nós continuamos aceitando isso normal, não ficamos... Por quê? Porque não é uma coisa tão palpável. E às vezes você vai mudar os 3 hinos da harpa sagrada que vai cantar lá, o povo quer desviar da igreja porque mudou tudo, né? Então nós brigamos por uma coisa e não atentamos para outra.
Não podemos mudar de lugar. O próximo. Trouxemos essas figuras para fazermos a avaliação de como nós estamos hoje em relação ao que estávamos há tempos atrás. Se o nosso método de pregar, o nosso método de se comunicar, o nosso método de transmitir às pessoas, se ele evoluiu, igual, por exemplo, que evoluiu na nossa casa, que nós lavávamos roupas. Nós não, eu nunca lavei roupa, não. Aqui, pelo menos, não vou assumir. Lá em casa, às vezes, quando manda, eu tenho que obedecer, né? Porque eu vou contar uma coisa, irmão. Homem é obediente, ele só não assume que é, né? O homem é obediente, ele não assume que é, né? Eu lá em casa sou eu que mando. Mas eu ontem, inclusive, eu estava meio doentinho aqui, mas quando eu mostrei as 3 mulheres que eu tenho, né? A minha mãe, a minha filha e a minha esposa, né? E aí, quando eu liguei para as 3, falei com as 3, eu sarei, né? Então, que maravilha. Não é dependente de mulher quase, né? Mas você sabe o que acontece? Os homens têm essa razão de ser assim, porque você viu? Até no calendário, no Brasil, o Dia das Mães é a melhor data de comércio, onde mais se vende. E o Dia dos Pais, até no calendário vem depois do Dia das Mães, né? Então nós homens, nessa aí nós perdemos feio, né? Então, o que nós temos que avaliar aqui, né? Se nós trouxemos a modernidade, não o modernismo, para a nossa vida, para o nosso trabalho para Deus, para fazer para Deus o melhor, tal qual nós estamos trazendo na nossa vida, na casa, no carro, né? Nos meios de comunicação, né? Por exemplo, hoje ninguém consegue mais viver pendurado por um fio. Vocês viram a reclamação que eu fiz aqui no primeiro dia da reclamação? Não falei que a gente estava uma relação desconectada. Na outra aula já veio o microfone sem fio para nós. Na próxima aula já deve para o professor, né? Porque nós não conseguimos viver amarrado por um fio, né? Em qualquer lugar nossa. Só que às vezes na igreja nós aceitamos e já deixamos. Lembra a história da cartolina? Pessoa que é profissional na área dele faz tudo melhor lá na empresa, é banner, é cartaz, é site, é portal, é não sei o quê. Chega na igreja, vai fazer, vamos fazer uma cartolina, tá bom, não tá? Ele emburrece quando entra para a igreja, né? Próximo. E aí nós falamos sobre contextualização e trouxemos exemplo de Jesus, como ele é, e ele como, eu lancei um desafio a todos, para que você leia passagens dos evangelhos, sobre essa ótica da contextualização de Jesus. Ele chegou a falar para os pescadores, não foi falar de leão, não foi falar de nascer de novo, foi falar para eles o quê? Eu vos farei pescadores de homens, porque aquela era a realidade deles, né? E ontem, quando eu citei aqui o caso da VPN, que é uma coisa técnica, para falar para pessoas técnicas sobre a oração, aí veio o irmão e falou, peraí, você esqueceu de uma coisa, tem a criptografia da VPN que é feita pelo Espírito Santo na oração. E que ele encripta o código e só o emissor ou receptor tem a decodificação. Aquilo que o pastor estava falando aqui. Que maravilha. Então você vai pegar para uma pessoa que é da área de tecnologia, da área de informática, da área de redes, se você falar essa oração é uma VPN que se faz com Deus, para você não estar entendendo nada às vezes. Mas é um canal direto onde tudo que você fala é codificado pelo Espírito Santo e revelado lá no céu. Lá a Deus, para que Ele entenda o que você quer e resolve, né? Porque eu estava perguntando esses dias, fala diferente, eu estava a perguntar esses dias, dizer, qual que é a língua que Deus fala? Aí ele fala para mim, Deus entende todas, né? Eu já acho diferente, acho que Ele entende uma só. Ele entende a língua do seu coração, a sua boca pode falar o que quiser, se o teu coração te dizendo outra coisa, Ele entende que está aqui. Não é verdade? A expressão dos seus lábios, se não estiver em consonância com o seu coração, Deus entende. Sabe aquela pessoa que diz assim, Senhor, te agradeço, e lá no fundo fala, o que Deus está recebendo? Não, Deus está entendendo que Ele está revoltado, está agradecendo, né? É muito mais bonito, eu faço isso, irmão. Deus, Ele preza pela nossa sinceridade, fala, Senhor, eu estou num perrengue tão danado hoje, que eu não consigo te agradecer, Senhor. Me ajuda a passar essa barreira. Não é legal? Sinceridade com Deus. E sabe o que acontece? Daqui a pouquinho, sai. A paz vem ao coração, só Senhor, eu entendi o que o Senhor quer comigo, obrigado, te agradeço, né? A linguagem que você faz. O próximo, falamos também
da confrontação intelectual. Nicodemos é uma pessoa da sociedade intelectual. Jesus deu um nó na cabeça dele e falou: necessário te é nascer de novo, pois ele ia raciocinar para buscar uma resposta e continuar a conversa. Deu um nó na cabeça dele para que ele pudesse, imaginou voltar ao vento, foi uma cabeça muito lógica, talvez igual a Eroni, e foi pensando, até que ele falou: peraí, agora raciocinou, aí Jesus entrou na conversa e ministrou na vida dele. Próximo. Falamos aqui também da confrontação situacional, que foi o caso daquela mulher que estava indignada a vida inteira levando aquela água, vai e bota. Quando ela viu em Jesus, Jesus falou para ela: olha, se tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. A cabeça dela falou o quê? Falou assim: olha aí, você nunca mais vai precisar buscar essa água aqui, não. E isso não é importante. Jesus, na situação, aproveitou e contextualizou de uma forma que ela se abriu para conversar com Jesus. Por quê? Porque ela viu a possibilidade de nunca mais ela precisar estar puxando aquela água. Mas na verdade não era isso que Jesus queria dizer, né? Não vamos poder, já falamos isso ontem. No próximo. Lembram da ilustração? Hein? Viu como é legal? Eu não vou contar de novo hoje. Só quando você fizer assim que você vai ver. Né? Pastor, que ontem não estava aqui, ficou curioso agora. Mas não vou contar para ele, não. Depois eu conto. Né? Próximo. Aí falamos bastante da linguagem, né? E fizemos aquelas brincadeiras com a nossa linguagem. Aqui esse gráfico diz que o crente que mais luta contra a carne é o crente, não é o pentecostal, o não pentecostal, o tradicional, o não moderno, é o crente vegetariano, né? Então, esse é o que mais luta contra a carne, né? E daí eu pensava, quando fala, vamos lutar contra a carne, o que nós falamos lá, tipo, a pessoa que não é desse meio, ele pensa o quê? Um quartão de boi pendurado e uma luta de boxe, e ele lutando contra a carne, né? Fazendo aquilo de saco de boxer, né? Tá certo? Então o vegetariano é o que mais luta contra a carne. Próximo. E aí nós trouxemos um conceito de ensino, que é muito importante. Esse conceito está vindo ainda as escolas, os ensinos não estão usando muito desses métodos, não está disseminado, né? Nós falamos que nós usamos, pode seguir lá, pode colocar todos aí, né? Então, nós falamos que hoje se usa técnicas de pedagogia que é desenvolvido para o ensino de criança, para se ensinar adulto. E o aproveitamento é muito baixo, porque é onde fica lá, o professor é o cara, né? Quando nós já falamos da andragogia, que é um relacionamento mais profundo entre o ensinador e o aprendiz, né? Onde eu procuro aqui, por exemplo, usar essas técnicas, interagindo com vocês, fazendo você rir, fazendo você se situar aqui, né? Para que você, né, usamos a técnica. E aí a mais moderna hoje, né, que existe até pouca literatura ainda, né? Que é a eutagogia. E citei, por exemplo, o caso da Zezina Belan, que é pessoa crente, que no Brasil é a pessoa a maior autoridade no Brasil nessa matéria. Zezina Belan. E eu tive o privilégio de ter aula com ela sobre essa matéria. Então, foi assim, se eu não aprender, porque eu não posso reclamar, Deus me deu a oportunidade, né? E o que é isso aí? É aprendiz. Nós fizemos ontem uma dinâmica rápida aqui para nós ver, né? Perguntando, eu fiz a pergunta dizendo, converse com o seu colega e troque ideia com ele 2 pontos que você achou interessante nessa matéria. Aí dei 2 minutos para vocês, daí vocês chegaram à conclusão que, ao você conversar com o colega, você fixou aquilo que você tinha ouvido, e eu garanto que você lembra o que o teu colega falou para você ontem. Então essa interação que fez uma somatória no teu conhecimento, né? Nem todos os ambientes de pregação permitem isso, mas muitos ambientes dentro da igreja, nós estamos falando aqui para obreiros, para professores, e para um público bem seleto, dá a oportunidade de vocês entenderem, né, que a interação entre as pessoas é que está o aprendizado. A não ser que você pegue aquela pessoa humilde, né?
que fala mais que o homem da cobra. Então só ele quer falar. Aí você fala para ele, irmão, desliga o botãozinho aí, deixa eu falar um pouquinho, né? Mas essa interação aprendiz, porque ontem eu cometi um agafe que eu falar que tinha 2 mulheres só que escreveu o livro da Bíblia, né, na correria. Só que como esse ambiente diz assim, alguém da plateia falou para mim, olha, espera aí, fala de 2 mulheres e tem 2 nomes femininos, mas não foram elas que escreveram. Por quê? Porque quem está aqui à frente tem que ter certeza que está falando para... Dentro da plateia tem gente que sabe mais do que ele. E tem que respeitar isso, e faz parte da interação entre classe e não é o professor mais, né? Não é ensinador mais, e sim o fomentador do conhecimento. Então a eutagogia fala isso. Então se você é o fomentador do conhecimento. No próximo... Aí nós vimos que a mensagem precisa transpor as barreiras da ação humana. E vamos seguindo, que ele vai trazer aqui. Quais são essas barreiras? O intelecto, a emoção, para chegar no objetivo que é a volição. Você atingir a vontade, onde ocorre a mudança, onde a pessoa percebe, onde ela toma decisão na vida dela. E aqui, eu até coloquei um slide mais para frente, mas eu vou falar já. Essa ordem... Primeiro você tem que atingir, na mensagem, na elaboração, você tem que atingir o intelecto da pessoa. Você tem que transpor essa barreira. Depois a emoção, sim, não se pode inverter isso. E o pregador pentecostal é campeão em querer mexer na emoção primeiro. E daí quando quer chegar na volição dele, ele está com o intelecto dele bloqueando. Ixi, esse cara fez um pampeiro aqui, mas eu não entendi o negócio onde ele quer chegar. Aí bloqueou toda a mensagem e perdeu todo o trabalho. Então, primeiro a mensagem tem que ser racionalizada pelas pessoas, né? Que depois chega na emoção, para depois ter no objetivo. Com uma ressalva, que se você tiver na unção, na consagração, na oração, o Espírito Santo de Deus pode quebrar tudo isso aqui numa vez só e ir direto lá na volição da pessoa, porque Ele é Senhor de todas as teorias, né? Mas não vá para a igreja, não vá pregar pensando o seguinte, fala, agora você mandar o Espírito Santo. Lembre que você é o instrumento, ao chegar ao púlpito, você tem que estar em submissão a Deus. Não você chegar aqui e... Chega aqui, dobra o joelho, aquele obreiro que vai pregar, ele dobra o joelho e fala, Senhor, quebra meu galho que não preparei a mensagem. O Espírito Santo não é quebra galho, não. Prepara ele, se ele quebrar a tua mensagem no meio e fizer outra coisa, né? Aí é a vontade dele, mas faz a tua parte bem feita, né? Vai lá. Pode seguir isso aí, né? A emoção e a mensagem chega no objetivo. Inverter a ordem não funciona, não inventa moda, né? Segue. Bom, nós falamos que para transpor a barreira do intelecto, usa-se o conteúdo, mensagem vazia, bate e volta, né? Lembra que nós falamos? Gritaria, monólogo, sem conteúdo, cheio de chavão evangélico, e você começa a ser tão chato que os crentes começam a dizer, graças a Deus, lembram? Graças a Deus que passou mais um minuto, né? Então, aquele chavão, aquele que fala 400 aleluia dentro da mensagem, sem sentido, só para preencher espaço, porque ele está dando um tempo para o cérebro dele ver se acha alguma coisa a mais para falar, né? O contador de história começa a contar história, a testemunhança, né? Estilo circo de oração, né? E testemunho. Tem dias que você tem que testemunhar, que a mensagem é só testemunho, não pode ser toda a mensagem assim, né? O conteúdo é que transpõe o intelecto, né? Onde a pessoa racionaliza aquilo e vê, isso é importante, opa, esse negócio é legal, um dia eu posso estar numa situação dessa, ou estou nessa situação, ou se eu souber isso é importante para mim. Lembra que nós falamos? As pessoas são muito voltadas para si na hora de selecionar. O adulto, ele raciocina em si na hora de aprender. Se ele não achar que aquilo é importante para ele, esqueça, ele pula e vai para outra, né? Próximo. A emoção ela é transposta pelo contágio, porque ela precisa ser autêntica. O que é a emoção pelo contágio? É o pregador estar no estado de unção, de preparação,
que ele vai, ao ele falar, contagia o público, a unção que está nele penetra nas pessoas, no ambiente, e aí a pessoa se abre. A emoção, porque a emoção é quando nós abrimos as nossas defesas. Nós emocionados, a gente se abraça, o irmão que está do teu lado, né? Pessoa que você nunca viu, né? O desodorante dele já venceu, mas você está abraçado com ele lá, né? A emoção tira toda essa racionalidade em nós, né? Você entra num estado e da mesma forma você se abre para que haja ação do Espírito de Deus na sua vida. Tá certo? Próximo. E os frutos, que a mensagem tem que ter o objetivo, né? Que é produzir mudanças, né? E levá-la a pessoa à prática daquilo que você ministrou. Porque já entrou na parte da volição, da vontade, da decisão dela. Falou, muito bom, que bom essa mensagem. Eu vou ter uma vida de mais oração a partir de hoje. A mensagem sobre oração, ele sai convencido que se ele não orar mais, a vida dele não vai ser legal. Porque você fez uma introdução, falou, ó, eu vou fazer nesta mensagem, eu vou hoje trazer de Deus uma mensagem para você, para ver que uma vida de oração é uma vida de gente que vive seguro, é uma bênção. A tua vida muda quando você tem uma vida de oração. Você abriu, você fez essa introdução na sua mensagem, colocou o conteúdo, citou exemplos de Daniel, por que foi livrado da cova dos leões, e foi citando exemplos. Chega no final, a pessoa diz, puxa, muito bem sustentada a tese que ele propôs no começo. Chega no final, ele fala, agora você está sabendo. Faz um propósito com Deus agora, que a tua vida vai ser diferente, a tua vida de oração vai ser diferente a partir de hoje. E a pessoa racionaliza isso, toma essa decisão e continua a vida de oração. Melhora, potencializa a sua vida de oração. E produz frutos na vida dela. Aquela mensagem bem preparada, a mensagem bem explanada, com unção, impactou na vida da pessoa, que mudou, teve uma vida de oração, mudou a vida de oração, Deus abençoou ela muito, e lá na frente, anos depois, a pessoa vai chegar para você, sabe, irmão, sabe, pastor Josué, aquela mensagem que o senhor pregou aquele domingo, assim, sobre oração, está lembrado? Às vezes você nem vai lembrar que você prega, né? Mudou a minha vida. Esse é o objetivo da mensagem. Não é você sair daqui dizendo, ó, yes, preguei lá, veio 50 pessoas para frente, todo mundo. Se da porta para fora não tiver resultado, não adiantou nada, praticamente nada. Foi uma mensagem vazia ao vento. Mas pode vir uma pessoa aqui à frente, ou mesmo dentro do público, essa pessoa, e mudar a vida dela. E se eu vim lá do Brasil, passei todos esses perrengues de fuso horário, e vou voltar, quando eu estiver acostumando eu volto, vou passar mais uma semana ruim. Mas se uma pessoa de vocês aqui for impactado por algo que Deus me usou para falar aqui, valeu tudo isso, eu venho de novo para falar para mais uma. Porque depois nós aprendemos a ser servo de Deus, nós temos que servir aos propósitos deles e não ao nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo lá. E o sermão, né? Este eu vou fazer rapidamente. Lembra aquele sermão que ontem vocês me decepcionaram? Se não lembraram, eu achei que o audiovisual, com o negócio ia fazer vocês lembrar da mensagem, mas como está muito conteúdo, vocês precisam dar quem conhece de computador aí, né? Uma desfragmentação no disco. Está gravado lá, mas você não consegue achar, ele demora mais a achar, né? Às vezes tem algum que está com o HD cheio, né? O disco duro cheio, né? Então, alguém perdeu uma pulseira. Lá no Brasil, se acontecer isso, é exclusão, hein? Mas tudo bem. Então nós vamos falar sobre esse sermão. Então eu vou rapidamente, vou propor aqui aquela parte da apostila que fala sobre como você monta um sermão. Mas vou fazer na prática com vocês, né? Eu falei ontem para um irmão que é o seguinte, que existem algumas partes do sermão, por exemplo, falar dos prolegômenos, é assim essa palavra, né? Invento cada nome em português, né? Mas é o seguinte, tem partes que são dispensáveis dentro do sermão. Você não precisa necessariamente fazer todas elas.
né? Mas tem partes que precisa ser, né? Não tem como você não ter base bíblica, se não ter leitura bíblica, né? Se não ter a fundamentação. Às vezes se você for olhar para os teóricos da homilética, eles vão te dizer o seguinte: não, você tem que fazer, você tem que propor a tese, você tem que defender tudo. Para mim, eu sou uma pessoa bastante pragmático. É o seguinte: qual que é o objetivo do sermão? Se você chegou no objetivo, não me interessa, para mim não me interessa o que aconteceu antes. Não é verdade? O que é o objetivo? Se eu quero vir a Portugal, se eu tenho que estar aqui em Portugal no dia 8 de setembro, para estar aqui pronto para a escola bíblica, né? Se eu estiver aqui no dia 8 de setembro pronto para a escola bíblica, se eu vim de avião, de navio, a pé, nadando pelo oceano, problema meu. Claro, não vai levar isso a pé da letra. Estou dizendo exemplo, que pode acontecer que na mensagem, você tem o dia que chega lá, aí a cantação foi demais, deram 20 minutos. Aquela mensagem é preparada para 1 hora. E aí? Você vai direto ao ponto, né? E chega ao objetivo, que é o quê? Né? Então, isso é a essência, mas é muito mais fácil, é muito mais prático, é muito mais funcional se você percorrer o caminho correto. Claro que todo mundo chegasse assim: eu vim de navio de lá, ou você é folgado, ou a coisa, porque você tinha muito tempo para vir. Cheguei aqui, eu tinha que sair bem antes, dá muito mais trabalho. Não, vim de avião direto, sem escala em lugar nenhum, tal, e boa. Essa é a melhor maneira, e todo mundo vem, um ou outro tenta vir diferente, né? Então, vamos lá. Então, eu quero propor, o tema dessa mensagem é: o que fazer quando você está naquela situação que não há o que, parece que não tem o que fazer, né? Vamos fazer. Então, essa é a proposta, né? O que fazer? Próximo lá. Aí eu vou começar a trabalhar a intelectualidade da pessoa, começar a dar um insight neles. Escuta aqui. Lembra, você já esteve, em algum momento você se sentiu num beco sem saída, você olhava para a direita, para a esquerda, ou talvez você esteja vivendo esse momento. Não tem para onde ir. É a saúde, é o filho. Estou citando coisas do dia a dia dele. É um problema com seu filho, com os seus negócios. Aquele carnê do carro de 50 páginas que você tem lá que não está dando para pagar. O aluguel. Você já se sentiu assim? Então, hoje, essa mensagem, vou trazer uma mensagem de Deus para você ver como que Deus pode te tirar dessa situação. Próximo, né? E aí, estou dentro da mesma argumentação, né? Ficar sem rumo, tal, estou dentro da próxima. Vamos ter que agilizar por causa do nosso tempo, né? Volta lá, né? O sem rumo, né? Você olha, você não tem direção. Todo lugar que você vê está confusão na sua cabeça, né? Esse é o propósito, né? Próximo. O que você faz? Aí eu estou fazendo eu estou trazendo a racionalidade da pessoa e deixando ele um questionamento. O questionamento é um instrumento muito bom para uma plateia intelectualizada. Você está na situação dessa, o que se pode fazer? Como você faz? Né? Aí a pessoa fica lá, bom, o que eu tenho que fazer? Você atingiu o intelecto dela. Pressuponho eu, né? Claro que nós estamos fazendo na correria, que você atingiu o intelecto. Uma mensagem de 1 hora, 40 minutos aqui, a gente está fazendo. Então tá, agora todo crente está pensando: e a Bíblia? Não vai ler a Bíblia? Porque normalmente você chega e abre a Bíblia, não quer dizer que... Então eu fiz uma proposição, falei: então agora, meus amados, nós vamos ler um texto bíblico que vai mostrar uma situação terrível. Uma pessoa que não tinha, né? Eu não vou brincar agora, pode recolher. Bem na hora da mensagem, se fizer isso na igreja, hein? Mas tá bom, pode seguir. O que fazer então? E aí, nem precisa ler, todos entenderam qual que é o texto bíblico hoje aqui, mas você lê a história da viúva. Eu vou ler esse texto dessa mensagem, agora que eu disse, é 1º e 2 Reis, capítulo 4, que fala sobre, 2 Reis, capítulo 4, que fala do versículo 1 em diante, que fala da história, a narrativa da viúva que foi ter com o profeta Eliseu,
que ela, veja só a situação dela, olha, ó a ênfase que eu vou dar aqui, para a pessoa achar que o problema dela não é nada, né? Às vezes está achando que você sabe, uma vez, eu estava sentindo tanto problema, e um irmão abençoado me convidou, eu falei, irmão, eu tenho um culto que eu faço numa casa, que a gente recebe as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, e nós temos, toda quarta-feira temos um culto que a gente vai pregar, e minha empresa eu tinha ido para o zero, eu estava numa vida difícil, eu falei, tá bom, vou lá. Quando eu cheguei, comecei a pregar para aquelas pessoas no culto, fiz a pregar para eles, olhava para aquele negócio cortado assim, outro para lá, falei, Senhor, eu não tenho problema nenhum, obrigado, Senhor, eu estou vivo, com saúde, estou bem. Então, às vezes, você tem que se confrontar com a situação do outro, né? E aí, nesse aqui, você fala, escrever, vocês conhecem a história, né? Conhecem essa narrativa bíblica, e qual era o problema dela? Ela estava lidando com a morte do esposo, com falta de dinheiro, com dívida, e para resolver isso estava ficando sem os filhos também. Ela vivia uns dias com o marido e com os filhos, e de repente ela estava tinha perdido o marido, estava sem dinheiro e ia perder os filhos. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Aí você vai dando ênfase. Deus mudou a situação dela. Chamei de novo agora. Agora já comecei a tocar na emoção da pessoa. Você pode explorar mais isso já, né? Mas vou voltar na argumentação. Então vamos lá. O que você faz? Né? Vai lá. Primeira coisa, não se desespere. Aí você passa sobre o desespero, que a pessoa desesperada erra, toma a decisão errada. Aí você vai trabalhando de novo a intelectualidade. Você já passou, às vezes já pode ter passado a intelectualidade, mas você vai fortalecendo a posição dentro do intelecto dela, né? Não se desespere, fala desesperado, tal. Segundo, próximo, não se precipite. Você cita algum caso de pessoas precipitadas, aquele pode citar, estou citando, por exemplo, apressado come cru, né? Você perde oportunidades, né? Você está aqui, eu peguei esse aqui que é o seguinte, uma grande lição que eu vou passar para vocês que eu ganhei do meu pai. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai falou assim, filho, deixa eu te dar uma lição que vai valer para a vida inteira. Presta atenção, que legal isso. Ele falou, nunca coloque a mão na panela quente, que sempre você vai se queimar. Aí eu pensei, mas muitas vezes na minha vida a panela estava fervendo, eu ia querer pôr a mão e lembrava do meu pai. Já está 5 minutos? Vocês falaram 12:30 para mim. Agora vai pagar o equívoco, me desculpa. Eu balizei a aula dentro, mas vou ter que terminar aqui agora. Então eu vou correr mais um pouco, mas você vai me perdoar porque eu me balizei na horário que você me deram. Então, está perdoado? Então está certo. Com o horário eu sou rigoroso, então eu não gosto de passar. Então, não se precipite. Não põe a mão em panela quente que você sempre se queima. Leva isso para sua casa hoje. Lá em casa, no seu casamento, quando a coisa estiver feia, quando tiver alguém nervoso, panela quente, cai fora. Deixa se acalmar, depois você vem. Ele falou assim, meu filho, depois que a panela esfria, você pega ela, olha no fundo, olha embaixo, faz o que quiser, guarda, faz tudo e não tem problema nenhum. Né? Uma grande lição. Próximo, não se precipite. Procure pessoas com que você possa compartilhar seu problema, né? No caso dela, ela foi compartilhar com o profeta, né? Próximo. Identifique o que você tem para ajudar a resolver a situação. Você tem alguma coisa que pode resolver? O carnê do carro está lá. Pode vender o carro? Pode fazer isso? Qual a alternativa que você tem? Próximo. Use os relacionamentos que você conseguiu. Ela só conseguiu vasilhas porque Deus deu para essa viúva mais que ela pediu. Ela pediu aposentadoria? Não, e Deus deu para ela. Falou, vai, vende o que você tem e vive do resto. Vê como Deus é glorioso? Deus é maravilhoso? Deu aposentadoria para ela, sem ela pedir. Próximo. Faça a sua parte. Entenda qual o seu papel no milagre que você precisa, né? Aí eu faço uma interrogação. Pode usar uma interrogação aqui. Qual que foi a única coisa que Deus fez nesse milagre? Quem me disse? Multiplicou o azeite. Única coisa. Por que Deus só fez isso? Porque era a única coisa que ela não podia fazer. Arrumou os controlador também, né? Então, você veja aqui,
Esse é outro aprendizado, que já está aprendendo homilégio, mas está aprendendo coisa para a sua vida. Onde está o milagre de Deus? Aqui. Está em fazer aquilo que você não pode fazer. Na prática, Deus até faz, mas Deus não faz aquilo que você pode fazer. Quando uma pessoa veio me perguntar ontem sobre isso, eu falei, vou te dar um exemplo, você vai procurar emprego. Deus não vai lhe mandar o teu currículo por e-mail lá para a empresa, mas você manda seu currículo, aí quando a pessoa lá, o selecionador, tiver com aquele monte de currículo assim, aí Deus age na mão da pessoa, vai pegar e pega o seu. Esse é o papel de Deus. Não é mandar o currículo. Você não pode estar lá e pegar o currículo, mas Deus faz isso. Próximo lá. E aí experimente o milagre de Deus na sua vida. Agora tem som no próximo, tá? Aí, irmãos, eu estou usando aqui uma outra técnica, que é uma coisa muito boa. Você tem um bom tecladista, bom pianista na sua igreja, no finalização da mensagem, um fundo musical, ajuda, é uma técnica. Não pode usar isso como uma bengala, como uma muleta para você. Mas ela ajuda o quê? Sensibilizar a emoção das pessoas. Experimente se você estiver orando, e quando o grupo está orando na igreja, o grupo começa a cantar um hino maravilhoso. Parece que o céu vem a 10 metros de você. Muda completamente, porque isso faz. Próxima. Creia que o inusitado de Deus vai acontecer na tua vida. E você ministra sobre ela. Vai lá o próximo, está aqui nesse? Basta só o fundinho. Então, para você que se encontra num beco sem saída, você entendeu essa situação, você viu como Deus agiu no milagre desta viúva. Pense agora que o teu problema não é um problema para Deus. E você vai sair daqui hoje com ele resolvido, com paz no seu coração para conviver com ele. E quando você fala assim, o tom de voz adequado para esse momento, as pessoas estão sensibilizadas, você fez uma proposição, passou o intelecto, passou por uma argumentação e chegou, ela abriu emocionalmente. Aqui você veja, nós estamos fazendo uma demonstração e vocês são sensibilizados por isso, em tão pouco tempo. E aí Deus age na sua vida e você creia que por maior, eu estou falando agora, não é ilustração, estou entregando a mensagem de Deus. Você que está querendo voltar para o Brasil porque acha que aqui não tem, e Deus te chamou para vir para cá. É aqui que Deus te quer. Entenda a voz de Deus para a tua vida hoje. Se você sair fora do plano de Deus, você vai pagar um preço muito caro que você acha que está pagando aqui hoje. Assim diz o Senhor. Aleluia! Oh Deus! Tem hora a gente tem que pregar, né, pastor? Tem que entregar a mensagem de Deus. Aleluia! E o próximo? Dá mais um pouquinho de som. Então eu vou encerrar. Cadê o... Eu preciso de um pedestal. Vou precisar de um pedestal aqui, por favor. Eu vou fazer agora, para nós encerrarmos. Daqui para mim, aqui na frente. Queria fazer essa dinâmica para que você entenda a relevância da mensagem do Evangelho. Eu trouxe aqui 2 envelopes. Eu vou pedir ao nosso irmão aqui, se eu mostrar esses 2 envelopes para você, ele fala para você, escolhe um. Qual você escolhe? Pode escolher um. Esse aqui? Ótimo. Por que você escolheu esse? Que está mais perto? Escolhe um. Esse aqui. Por que você escolheu esse? Está meio cheinho? Pastor Antônio. Escolhe um. Primeiro.
Qual que você quer? É do contra. Tá. Qual? Na racionalidade, irmão, sem... né? Foi muito bom ele escolher esse aqui. O que vocês acham dele que escolheu esse aqui? Não, na racionalidade, não vamos pensar, ele com certeza tem um bom motivo para escolher, mas na racionalidade normal. Bobo. Mas na racionalidade é bobo. Né? Exato. Mas deixa só eu chegar aonde a gente vai chegar. Então, o que está dizendo aqui? Se você mostra assim, as pessoas não têm nem opção. Se você mostra assim, as pessoas têm uma opção muito clara. E as pessoas que escolhem esse aqui, por alguma razão, fala para eles: esse cara não está batendo bem na cabeça. Você sabe por que eu quero dizer com isso? Isso aqui é a televisão para ficar em casa. Isso aqui é a diversão, é o descanso, é a cama. E esse aqui é a palavra do Senhor, é bem pregada, é aquilo lá. Então, quando a sua igreja está vazia, os crentes estão ficando em casa, você está mostrando o envelope assim para as pessoas. A tua mensagem está tão fraquinha que as pessoas não conseguem perceber o que tem dentro dela. E se você está perdendo, você está com essa é a mensagem que nós temos para pregar. E as pessoas estão optando por essa, não é que eles são bobos, não. É que você está mostrando assim para eles. Você quer que as pessoas optem em estar na igreja todos os dias, ouvindo a mensagem do Senhor, não faltar, não tem Fórmula 1 que segure, não tem Porto e Benfica que segure, não tem Brasil e Argentina que segure. Elas estão aqui na igreja porque aí você fala assim para elas: isso aqui não vale nada. O que você precisa para a sua vida é isso aqui. A mensagem de Deus que transforma a vida está aqui. Quando acabar todas as opções no mundo para você, aqui tem solução. E as pessoas largam mão de tudo e vêm. É essa mensagem que nós, a partir de hoje, com todo zelo, toda dedicação, precisamos pregar. Para que as pessoas tomem a melhor decisão ao ouvir o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus abençoe. Deus abençoe. Numa próxima escola bíblica, encerrei aqui, que for convidado, estarei com o maior prazer a compartilhar com vocês. Deus abençoe.